Olá, tudo bem? Como eu faço frequentemente neste canal, de tempos em tempos, eu resolvo criar um vídeo em que visa não só esclarecer algumas coisas, mas que seja também uma espécie de material didático. Nesse caso, material didático de como você deve abordar um bolsonarista e como você pode deixá-lo sem saber o que dizer, porque eles não fazem a mínima ideia daquilo que defendem. Repare, o que é que dizem os bolsonaristas? Eles dizem que defendem a ditadura? Não. Eles defendem a democracia. Eles defendem a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo que defendem a volta da ditadura militar. Claro que eles não chamam ditadura. Eles chamam a ditadura militar regime militar. E defendem o AI-5. Eu tenho a certeza absoluta que a maioria das pessoas que usa aqueles cartazes a falar da volta do AI-5 não faz a menor ideia do que era o AI-5, o que é que dizia o AI-5. E isso é uma das coisas que você pode testar também. O que é que você acha da volta do AI-5? E muitos deles irão dizer, acho muito bem. No entanto, se você fizer algumas perguntas com base no material que você vai ter aqui agora, você vai ver que eles não fazem a menor ideia do que é que se tratou o AI-5. Como vocês podem ver aí, o AI-5, logo na primeira página, o que é que diz? Que visa assegurar a autêntica ordem democrática. Reparem nessa palavra que é extremamente importante. Autêntica ordem democrática. O autêntico aqui é no sentido da ordem democrática como nós a vemos. Pouco importa qual é o seu conceito de democracia. E a questão da ordem. Porque a ordem que eles defendem pressupõe obediência. Ou seja, como vocês vão ver mais adiante, tudo no sentido da ordem é no sentido da obediência. Pouco importa se você discorda ou concorda com o regime. Você tem que ser obediente. E é isso eles chamam ordem democrática. Baseada na liberdade. Na liberdade de quem? Na liberdade deles decidir o que você pode e não pode fazer. Mas como eu disse, mais adiante vocês vão ver que é exatamente disto que se trata. Não sou eu que estou tirando da minha cabeça. No próprio texto, nos próprios artigos, busquei alguns artigos para demonstrar o que eu estou a dizer, vocês vão ver que é exatamente disso que se trata. O respeito à dignidade da pessoa humana. Mas dignidade da pessoa humana pressupõe-se que a pessoa, por exemplo, quando vai responder por alguma coisa que eles consideram crime, sejam respeitadas. Mas e no regime militar não havia tortura? Claro que havia. Inclusivamente, os Bolsonaros são uns grandes defensores do brilhante Ustra, que ficou conhecido como um dos torturadores, um dos piores torturadores durante a ditadura militar. Uh, no combate, a subversão. Mais uma vez, o que é isto do combate à subversão? O que é isso de subversão? Subversão, basicamente, é você discordar daquilo que é emanado, daquilo que é imposto pela ditadura. Tanto que eles a seguir diz subversão e as ideologias contrárias à tradição do nosso povo. Que povo? O povo deles. Vocês estão a entender? Portanto, repara, no combate à subversão, ou seja, no combate daquele que é contrário às regras do regime, as regras que o regime impõe, e mais uma vez a tudo isso eles chamam democracia e liberdade, e contrárias à ideologia. A ideologia quê? A ideologia imposta pelo regime. O regime é que chama aquilo a tradição do povo, de povo, quer dizer, ninguém é que sabe o que é que o povo quer. O povo é um conjunto de pessoas
em que cada uma tem uma ideia, tem ideias das coisas diferentes umas das outras. Não existe essa coisa da tradição do povo, e sobretudo quando esse povo era o povo militar, ou seja, cujas tradições é a tradição militar. E qual é a tradição militar? É a tradição da obediência, a tradição de, como eles mesmos diz, que quem manda pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, é exatamente disso que se trata. Agora vamos ver alguns artigos que comprovam tudo aquilo que eu estou a falar em relação a este conceito de liberdade de expressão expressa no AI-5. O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, que é composto por eles próprios, e sem as limitações previstas na Constituição. Ou seja, a partir de agora, a Constituição é um livro para ter na prateleira, não é aqui chamado. Ok? Todas a Constituição que feita para o regime militar, que eles próprios criaram, eles estão a dizer que nem essa Constituição que eles criaram, eles estão dispostos, a partir daqui, é para ser seguido. É a liberdade total para fazer aquilo que o ditador quer. Poderá, desculpem, sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Cabe aqui a seguinte ressalva. Durante a ditadura militar, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, houve sim eleições. Não havia eleições para o Presidente da República. O Presidente da República era escolhido entre os militares. Mas, como uma forma de dar uma aparência de legalidade, uma aparência de democracia que não era, basta ver tudo aquilo que nós temos falado até aqui, o regime dava a possibilidade de se eleger deputados, sendo que apenas dois partidos da Arena, que poderíamos qualificar como seja os bolsonaristas de hoje em dia, e o MDB. O MDB representavam a direita. Eu não posso dizer que se fosse uma direita propriamente democrática. Porquê? Porque a partir do momento que ela se permite participar desse jogo, já muito democrática não é. Eu não consigo conceber que alguém que se considera democrata, participando de um jogo que procura transmitir uma imagem de democracia num regime obviamente totalitário. Mas pronto, mas havia então essa possibilidade de eleger para a Assembleia da a Câmara de Deputados e para o Senado. No entanto, ao Presidente da República é dado todos os poderes, inclusivamente os poderes de não respeitar e de dissolver até, e houve períodos em que o Parlamento esteve encerrado. O AI-5 basicamente expõe essa realidade em que o poder é entregue absolutamente ao Presidente da República. O Presidente da República pode fazer o que quiser com o poder, inclusivamente nesses cargos eletivos, podem, por exemplo, dispor dos mandatos de pessoas que foram eleitas pelo povo. Reparem, eles nem sequer respeitavam o voto popular. No pouco que eles permitiam que as pessoas votassem, que era para o governo estadual, para a prefeitura e para o Parlamento, mesmo aí, não só eles limitavam em quem as pessoas podiam votar, porque qualquer pessoa que falasse contra o regime era considerado subversivo e, portanto, não poderia participar nas eleições, mas mesmo que eleito, o Presidente da República era-lhe conferido o poder de destituir essas pessoas que, se fosse uma democracia de facto, não poderia ser destituído do seu cargo, uma vez que ela exercia o mandato em nome de quem as elegeu e não do Presidente da República.
Era isto que era feito nessa altura para dar essa maquiagem de democracia a um regime totalitário. E tenham atenção a uma coisa: sempre porque vos disserem que a ditadura militar foi uma dita branda, não, não foi. Foi uma dita dura e muito dura. Pode não ter sido tão dura quanto a da Argentina, quanto a do Paraguai, quanto a do Chile, mas certamente foi uma ditadura, sim. Aliás, basta seguir aquilo que está sendo exposto aqui em relação ao que é o AI-5 para isso ficar evidenciado, e basta que as pessoas tenham assistido ao vídeo, desculpa, ao filme Ainda Estou Aqui, em que retrata porque aquilo que passou o Rubens Paiva e a família, que foi um deputado eleito, e a forma com que ele foi desaparecido, para perceber que não se tratava de uma dita branda, era mesmo uma ditadura. Poderá decretar o estado de sítio e prorrogar na prática indefinidamente. E o que é isto do estado de sítio? Bom, o estado de sítio é basicamente uma situação em que todos os direitos dos cidadãos ficam suspensos. O Presidente da República pode, por exemplo, definir que se invada, como fizeram, aliás, que se invada a casa dos cidadãos sem mandato judicial, o cidadão é preso apenas porque é considerado subversivo. Mais uma vez, nessa ideia de subversão daquele que discorda do regime. E isso foi, por exemplo, baseado nisto que o Rubens Paiva, por exemplo, foi detido e desaparecido. O Lula, inclusivamente, também chegou a ser detido, pura e simplesmente sem mandato judicial. Entraram na casa dele, ele foi detido, esteve preso durante 30 dias. Felizmente para ele não foi torturado. Inclusivamente, ao contrário do que aconteceu com ele na altura em que foi julgado, em que o Fux lhe negou o direito de ir ao enterro do neto, na ditadura militar abriram exceção e permitiram que ele saísse. Claro que foi vigiado, mas ele foi ao enterro da mãe e depois teve que voltar para a cadeia e esteve na cadeia durante 30 dias. Ou seja, apesar de tudo isto, havia algumas coisas em que o regime, a ditadura militar, conseguiam fazer coisas até menos perversas do que já foi feito durante esse, por exemplo, o período da Lava Jato que levou o Lula à prisão. Fica suspensa a garantia de habeas corpus. O que é isto de habeas corpus? É uma coisa que o bolsonarista adora pedir. Sempre que o bolsonarista está em vias de ser condenado, pede inclusivamente aquilo que se chama o habeas corpus preventivo. O que é isto? É o direito de, em caso de condenação, que não vá preso antes do trânsito em julgado, não haja risco de, por exemplo, ser imposta uma prisão preventiva. É disto. Então eles suspendem esse direito. Nos casos de crime político, inclusivamente, reparem, o que é o crime político, mais uma vez? É você discordar do regime. Você discorda do regime, você é detido, vai preso, sem direito sequer a pedir o habeas corpus, que você seja libertado antes de ser julgado. E isto depois é reforçado. De que forma? Exclui-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional. Vocês estão a perceber? Ou seja, o que eles estão a dizer expressamente é que sim, o regime pode mandar que alguém entre na sua casa, você vai detido, vai preso e nem sequer lhe dá o direito de, por exemplo, pedir a um juiz para o defender. Não pode pedir sequer, você não tem direito sequer a um advogado, porque esse ato institucional dá ao Estado o direito de fazer basicamente aquilo que quiser consigo. E mais uma vez, insisto sempre nisto, que o texto começa falando
em democracia e liberdade. Liberdade para obedecer, liberdade para concordar com o regime. E depois continua, de acordo com o ato institucional, os seus complementos, bem como os respectivos efeitos. Bom, dito isto, vamos então a mais algumas coisas que, digamos assim, caracteriza o bolsonarismo. Eles falam muito atualmente em direitos humanos. No entanto, como vocês podem ver aí na imagem, Bolsonaro, há relativamente pouco tempo, usou uma camiseta com a seguinte frase, que os direitos humanos era o esterco da vagabundagem. Ou seja, se os direitos humanos é o esterco da vagabundagem, os bolsonaristas, incluindo a própria família Bolsonaro, quando pede direitos humanos, o que é que eles estão a pedir? Eles estão a pedir que seja, ou seja, estão a assumir que eles representam o esterco da vagabundagem. Que são vagabundos, isso todos nós sabemos que são, eles nunca trabalharam na prática na vida, e são o esterco, ou seja, é o que há de pior em termos de vagabundagem. No entanto, dizem que tudo isso tem a ver com. Agora defendem os direitos humanos. Direitos humanos para eles, para os outros, é o esterco da vagabundagem. Outra prova de que eles não têm o mínimo respeito por direitos humanos é como vocês podem ver aí mais uma vez na imagem, essa camiseta do Eduardo Bolsonaro com a foto do Brilhante Ustra, que quem é Brilhante Ustra, é importante que você entenda, Brilhante Ustra, como eu já disse anteriormente, foi um dos maiores torturadores durante a ditadura militar. Inclusivamente foi um dos responsáveis por atos de tortura contra Dilma Rousseff. Tanto assim que o Bolsonaro fez questão de homenageá-lo com aquela frase em que chamou o Brilhante Ustra o terror da Dilma Rousseff. Ou seja, fazendo com que ela recordasse os momentos de terror que ela passou. Ou seja, ele assume que se tratava de uma pessoa que fazia uso do terror, aterrorizar a pessoa através da tortura. E, no entanto, eles dizem-se agora defensores dos direitos humanos, defensores da liberdade de expressão, daquela liberdade de expressão que vimos anteriormente. Eles também dizem que defendem a vida. No entanto, o próprio Bolsonaro chegou a afirmar que o maior erro da ditadura militar foi não ter matado pelo menos 30 mil brasileiros. 30 mil brasileiros que combateu qual foi o crime? O crime de discordar do regime, conforme vocês viram anteriormente na descrição do que foi o AI-5. Dizem ainda defender a vida ao mesmo tempo que são contrários ao uso das vacinas. Mas atenção a isto que é muito importante. O uso das vacinas em humanos. Porque nos animais eles nunca foram contra. Pelo contrário, quando essa questão foi posta das vacinas, já que é para proibir as vacinas, já que as vacinas faz mal, ela faz mal ao humano, mas também faz mal aos animais. Então vamos proibir também nos animais. Aí eles se revoltaram. Não, contra os animais não. Porquê? Porque isso vai-lhes causar imenso prejuízo. Porque os animais vão começar a morrer. Pessoas morrer, tudo bem, tranquilo. Aliás, o Bolsonaro defende medidas que visem reduzir a população do Brasil. A população pobre, evidentemente, não é? Ele chegou a defender a esterilização de mulheres. Mulheres, mais uma vez, mulheres pobres e de forma compulsiva. Portanto, uma pessoa, basicamente, como fizeram os nazistas nos anos 30. É isto que o Bolsonaro defendeu no passado, certamente continua a defender hoje,
porque ele nesse aspecto não mudou absolutamente nada. Ele apenas muda segundo os seus próprios interesses. Eles, mais uma vez, defendem a vida, no entanto, são contra o aborto, mesmo nos casos previstos na lei. E esses casos previstos na lei são os casos de estupro, sendo que nenhum deles aceitaria que as suas mulheres, que as suas filhas fossem estupradas, que tivessem que carregar o filho até ao fim. Certamente não. E aqueles que têm dinheiro para isso, o que fariam era levar ou a mulher ou filhas para o estrangeiro para fazer o aborto de forma que ninguém soubesse. Basicamente, mais uma vez, isto de ser contra o aborto é medidas contra os mais pobres, porque os mais ricos, esses têm sempre forma de fazer aborto sem correr risco absolutamente nenhum, porque não faltam países onde o aborto é legal. E outra coisa aqui é que o Bolsonaro, por exemplo, tem um vídeo em que ele diz expressamente que o seu filho 04 só está vivo porque a mulher se negou a abortá-lo, porque ele sugeriu à mulher que abortasse o filho. A mulher é que se negou a fazer e por isso tem o 04. Se calhar é por isso que dos filhos dele é aquele em que ele menos considera, se é que ele considera alguma coisa, que ele trata como um palhaço, que manda calar, enfim, ele mostra o mesmo carinho que, apesar de tudo, ele mostra em relação aos filhos mais velhos, em relação a esse 04, o 04, que é o mais novo, se calhar pelos motivos que ele defendeu que ele fosse abortado, ele mostra um desprezo bastante acentuado. Risco de morte da mãe. Como é que alguém pode dizer que defende a vida, sendo que uma mulher que está a gestar um feto é chamada a atenção que se ela levar a gravidez para frente, ela poderá morrer. Quem é que tem o direito de dizer você corre risco de vida, mas nisso pouco importa, você vai ter que levar a gravidez até ao fim? E agora eu pergunto, se fosse na família deles, se fosse com eles, por exemplo, essa deputada que usa aquela tiara, será que se ela tivesse uma gravidez em que a vida dela estava em risco, será que ela diria, não, vou levar até ao fim, ainda que no final eu morra? Vocês acham que ela faria isso? Eu acho altamente improvável. Porque é sempre assim, o bolsonarismo, a extrema-direita, defende sempre duas leis. A lei para eles e a lei para os outros. Inclusivamente no caso de anencéfalo. O que é o anencéfalo? É basicamente um feto inviável. Um feto sem cérebro. Vocês imaginam algum feto sobrevivente sem cérebro? Agora imaginam a situação. Uma mãe está grávida de um anencéfalo, correndo ela própria risco de vida. Eles ainda assim são contra. Ou seja, eles defendem que a mulher corra o risco de vida, mesmo sabendo que o feto que vai nascer, ou vai nascer morto, ou vai morrer pouco depois de nascer. E dizem que tudo isso é em defesa da vida. Vocês estão a ver como eles não fazem a mínima ideia daquilo que defendem. Que defendem as crianças. No entanto, quando uma criança é estuprada, correndo evidentemente risco de vida, portanto é um caso ainda mais grave, porque além do estupro, no caso de uma criança, é sempre uma gravidez de alto risco. Como vocês já viram que já houve casos disso, eles exigem que a criança leve essa gravidez até ao fim. Mais uma vez eu pergunto, se fosse filha deles, eles iriam exigir que a gravidez fosse levada até ao fim ou iriam pegar nessa criança e levar para um país estrangeiro, até para que ninguém saiba o que é que aconteceu com aquela criança?
para fazer o aborto em todas as condições de segurança. Aqui está um conjunto de materiais extremamente importante que, se você é bolsonarista e depois disto, que é inconteste, como vocês viram, que estão aí as provas de que de tudo o que eu falei. Nada do que eu falei foi baseado em opinião minha. Não. É baseada em factos. Os fatos estão aqui expostos. Se você é bolsonarista e depois disto continua a ser bolsonarista, você se enquadra em tudo isto que eu falei até agora. Você se enquadra nesse grupo a que o Bolsonaro chama esterco da vagabundagem. Basicamente é isto, é com isto que você se juntou, inclusivamente de uma pessoa que tem por si um profundo desprezo. Uma pessoa que chamou aos seus seguidores mais ferrenhos malucos. Ele disse isso com a maior naturalidade e nem por isso muitas pessoas que ouviram isto e que se comportam de facto como pessoas com graves problemas mentais deixaram de ter esse comportamento, deixaram de defender esse sujeito. Ou seja, as pessoas de facto assumem que elas têm um grave distúrbio mental. E se você não é bolsonarista, então você vai ter aqui um material para quando estiver perante um bolsonarista defendendo essas ideias do bolsonarismo, você vai poder usar isso para demonstrar a eles o que é que eles representam. Você poderá, por exemplo, inclusivamente, lhe encaminhar este vídeo. Olha, assista este vídeo e no fim de assistir este vídeo, venha falar comigo se você continua sendo bolsonarista ou não. Mas primeiro assista esse vídeo. Faça esse teste. Este vídeo era para falar sobre isto. Espero que vocês fiquem muito bem e fiquem bem. Vemo-nos no próximo vídeo.